aqui de novo. Cleiton. Vamos participar do Cleiton. Agora vai. Eu já tô rindo agora. Agora vai. Meu Deus! Não é possível não, gente. Não, hoje acredito que vá. Cleiton, obrigado. Desculpa aí por terça-feira que a internet estava horrível, não foi. E o pessoal falando, ai, continua a live, mas não deu, gente, para continuar mesmo, porque tava muito. A internet tava horrível. Ó, Marcelo Ravache entrando na nossa live. Beijo, Marcelo. Adoro! O Bruno mandou mensagem no direct hoje perguntando o que era que tava pesado, se era eu ou se era tu, porque a nossa live nunca dava certo. Quem mandou essa? Quem mandou? Bruno Florencio. Ah, hoje vai Quem é dar. que eu? Pois é, tu errou. Eu disse, meu filho, acho que sou eu, viu? Porque da primeira vez foi um acidente de moto. Da segunda foi a internet. Falei, não é possível um negócio desse, não. Mas agora vai, não me reduz. Hoje vai dar, Cleiton. Vamos aqui começar essa live. Assim, você é uma Vamos lá. pessoa que faz um monte de coisa, que é uma pessoa extremamente eclética e tudo que você se compromete a fazer, você faz super bem, né? E a gente vai voltar mesmo do início aqui, porque as pessoas perguntarem, a gente tem que fazer. Então, assim, Vamos lá. o que falta a Cleiton fazer? Já começa largando doce, né? É, O que falta Cleiton fazer? Deixa eu ver o que é que falta. Pronto. Se é uma coisa que está faltando, mas que graças a Deus está pertinho de chegar. Que é pegar o meu diploma da graduação, em nome de Jesus, finalizar minha graduação em Educação Física. Eu acho que é a coisa mais imediata assim, que está faltando eu fazer. Né? Eu venho prolongando essa graduação aí por N fatores, mas está chegando a hora. E o resto eu estou aberto a sugestões. Você sabe que o que vir a gente topa. e aí, Cleito, a gente falou na outra live que caía toda hora sobre a tua memória afetiva, que foi a tua memória logo do início, que é quando você se recordava de quando você começou a dançar. E aí eu fui procurar arquivos e encontrei Misericórdia! essa foto. Pois é, da época que eu estava contando lá para você a história, quando a live caiu. Sim, conte aí pro público. Então, deixa eu contar novamente a história. Peraí que eu estou mandando aqui a live da gente para algumas pessoas, para o povo chegar para assistir. Vai chegando, Então, gente. estamos enviando aqui a live. Então, eu vou contar resumidamente, porque assim, já tem um pouco da minha história na outra live que eu fiz no Mix, mas vamos lá. Quando eu comecei a dançar, né, minha história está muito ligada ao meu tempo, assim. Eu tenho 38 anos, para quem não sabe, eu sou da década de 80. Então, assim, a minha memória afetiva ligada a dançar, que eu tenho mais forte, é justamente da minha infância, do período da minha infância, onde aos domingos, a família reunida, aquela coisa de todo mundo junto, sempre tinha um som ligado, né? E aí eu tô falando do finalzinho da década de 80, eu sou de 82, então de 87 para 89, com o Axé Music, digamos assim, começando a despontar, como eu disse na outra vez, né? Luiz Caldas cantando, e aí a dancinha do deboche, a dancinha do dedinho lá, né? Todo mundo, nega do cabelo duro, e por aí vai. Na sequência, a gente tem década de 90, com finalzinho de 80, década de 90, já a Xuxa como uma influência muito forte, como também tinha dito anteriormente, né? Aquela coisa mas ainda voltado muito para o público feminino. Os Paquitos chegam um pouco depois.
E aí começo a dançar com as primas naquele negócio de Xuxa, mas meu Deus, o que é que eu vou fazer com Xuxa e as Paquitas? Eu não contei da outra vez, mas eu vou contar hoje uma coisa que quase ninguém sabe. Nessa época, eu não tinha o que fazer, né? Porque as meninas dançavam, estavam lá com as Paquitas como Xuxa, e eu ia fazer o quê? Menino, coincidentemente, na época, estava despontando também o negócio da família Dinossauro. Eu poderia ter me colocado para ser praga, mas eu era grande, era comprido. Poderia ter me colocado para ser dengue, mas a fantasia dava muito trabalho. Eu fui ser o quê? Baby dinossauro. A gente ia fazer evento. Me inventaram uma roupa de baby dinossauro quente que nem o inferno para eu ficar dentro. E aí, Dia das Crianças, isso aqui eu tava lá já, me mostrando. Era as primeiras memórias que eu tenho assim ligadas à dança, né? Tirando a dança de casa, essas pequenas apresentações, ou quando a gente reunia a família para mostrar o nosso show da Xuxa lá também aos domingos. E aí, logo na sequência, com o surgimento dos grupos de pagode, Gera Samba, El Chan, vem a união dos primos ali, né? Da primeira formação dos primos com o grupo de dança que você comentou da outra vez. E aí a gente começou a levar aquilo muito a sério, né? Era uma lavagem cerebral muito grande, porque El Chan, quando surgiu, era 24 horas na televisão, o programa do Gugu que o diga. E aí a gente maratonava aquilo ali, pegava todas as coreografias, ensaiava a semana toda até chegar o dia, enfim, da primeira apresentação. Ó, a Carla Joyce chegou, ó, que não deixa eu mentir. Ela tá aí se acabando de rir. Ela tá aí se acabando de rir. Sim, e aí você começou a dançar, recebeu os convites, e aí você, junto com seus familiares, começaram, com as suas primas, começou a apresentar. Beijo, Tássia! E aí você começou a apresentar e você começou a dançar com banda. E aí, assim, Não, antes de banda, eu dancei muito tempo com um grupo. Banda veio bem depois. O grupo levou aí, eu dancei com um grupo profissionalmente a primeira vez em 97, como eu tinha te dito. Foi a primeira vez que eu subi num palco com um grupo já organizado, com a questão de figurino, né, com uma produçãozinha. Quando a gente começou a fazer evento fora com um grupo ainda. Então, entre 97 até 2000, foram 3 anos somente com o grupo. Não tinha banda até então. Não, e aí você Mas assim, a banda de pagode que você recebeu o convite para dançar antes de você ir pro forró, você não dançou em uma banda de pagode? Conta aí a história, que você caiu, como foi essa história? Menino, isso aí ainda era com um grupo de dança. Inclusive com a banda de pagode aqui da cidade, que é Nova Geração, se eu não me engano o nome. E aí a gente foi, né? A gente já tinha um trabalhozinho sendo feito ao longo desses anos aí. E chamaram a gente para fazer uma participação com essa banda de pagode. Né? Em cima de um caminhão. Em cima de um caminhão não, minto. Em cima de um palquinho armado aqui, num campozinho aqui, menino. Eu tinha perdido a minha bisavó um dia antes, alguma coisa assim. Mas super profissional, não tem um evento. Eu não posso faltar. E lá vai a gente fazer essa apresentação. Meu filho foi na primeira música mesmo. Quando tocou, 7 e 8 entrou, todo mundo dançando, o pau fez pra frente, depois fez pro lado, e aí foi gente pulando bateria, gente pulando percussão. Enfim, foi com banda, né, de pagode, foi a nossa estreia meio que traumática, mas assim, ficou na história. Eu tenho boas memórias, acredito que as meninas também, para contar desse episódio. E aí, no ano de 2000, você recebeu o convite, você começou a dançar profissionalmente com banda. Isso. Mas já foi direto no lançamento, não? Isso, Ru. Em 2000, na verdade, eu já vinha... Travou um pouquinho. Tá me acompanhando? Não, tô acompanhando. Pode ir. Vai lá, tá tranquilo. Pronto. Eu já vinha dessa trajetória de 97 a 2000, fazendo o meu trabalho com um grupo de dança, que ganhou uma certa proporção, porque assim, a gente estava... Eu falei da outra vez, eu tenho que falar de novo, porque ela foi uma peça fundamental na minha história, que foi a Osiane, que na época trabalhava na cultura aqui no município, e que abriu assim as portas para a gente, que impulsionou muito o meu trabalho. Então, todo evento que tinha relacionado à cultura, relacionado à dança, a gente estava no meio, dava um jeito de encaixar a gente.
E aí eu comecei fazendo esses trabalhos, a gente ganhou, graças a Deus, uma certa visibilidade, a gente começou a fazer evento fora, né, nas cidades circunvizinhas e tal, até que entre 97 e 2000, 3 anos, eu recebo o convite, né, cai no meu colo o convite da Animal Faminto, que era uma banda que já existia também na cidade, com outro nome, que era Escravos do Forró, e que estava passando por esse processo de repaginação. Né? Então eu fui convidado, a banda já tinha um corpo de baile, eram dois casais que dançavam na época, Robertinho e Gabi. É Joilson o nome do outro? Tu lembra dele? Joilton? Joilton e Reviane, se eu não me engano eram eles. E Ah, aí é nesse meio do caminho aí que eu sou chamado, acho que na saída de Joilton para poder substituí-lo, e passa a fazer parte do corpo de baile da Já Animal Faminto. É aí que eu entro, começo a dançar. Reviane saiu também, entrou Paulinha. Aí eu lembro assim que a minha primeira formação já foi para dançar com Paulinha, Robertinho e Gabi. Inclusive, a música que você abriu a live hoje aí foi a primeira coreografia de forró que eu dancei na minha vida com Ana Paula. olê, Mão de ciúme, você chegar com outro alguém. ó, Lene aí na live, meus preferidos. Um beijo, Oi, Lene. Lene! Gente, sim, e aí foram surgindo os convites. Você ficou quantos anos no Animal Faminto, Cleiton? Tu se recorda? Não entendi. Quantos anos você ficou no Animal Faminto? Eu fiquei no total no animal 12 anos. Sendo que desses 12 anos eu passei 2 anos fora, Uhum. né? Foi, mas fora assim, dançando em outras bandas, mas continuei coreografando animal durante esses 2 anos. E aí depois eu voltei, no total foram 12 anos. É, muito tempo, né? Uma vida. Uma, Zorra, uma vida mesmo. uma vida. E assim, e na época do Animal, você gravou quantos DVDs? Você se recorda quantas teve alguns DVDs, algumas coisas, alguns trabalhos assim? Porque você passou por outras bandas, né? E assim, seu primeiro DVD foi com qual banda? Foi com a Fivela de Ouro, não foi? Foi DVD profissional, foi justamente no final desses primeiros 4 anos com o Animal, foi em 2000, 2004 quando eu saí. Na verdade, eu saí, fiquei meio que parado. Aí recebi a proposta da Fivela para poder fazer o DVD oficial da Fivela, foi quando eu fiz o DVD, e daí vieram outras bandas. Mas na Animal, oficialmente falando, a gente tem o DVD oficial que é de 2000 e... 12, Me ajuda aí, 2012, não? 2012? Não, acho que é antes um pouquinho, Não, a não. gente tem um de 2012, mas não foi oficial. Não lembro. Ai, meu Deus, o oficial também não lembro do ano, não. Mas assim, surgiram porque nessa época também começou esse negócio de pirataria, então assim, a gente teve muito show gravado que acabou virando Foi. DVD. Mas na Animal é um DVD só oficial. Né? Tem outros que, inclusive, eu recebi essa semana o link aí, fiquei super emocionado de ver a galera toda lá novamente, ver aquele trabalho que para mim foi fantástico. Enfim, Uhum. Sim. E assim, você falou, qual foi o motivo da sua saída? Que você falou que ficou 2 anos fora. Você se recorda porque você saiu? O porquê? Então, nessa época que eu saí da Animal em 2004, a gente estava começando o boom do Escancara, né? A gente estava começando a despontar, o Animal estava numa trajetória super ascendente, mas assim, coincidiu que no finalzinho de 2013 eu tinha passado no vestibular a primeira vez para letras com espanhol, Uhum. né? Foi quando eu entrei na UFS a primeira vez. Então eu estava assim, muito naquela, como eu tinha dito também anteriormente, ninguém nunca disse pare, mas também ninguém nunca disse vá. Só faziam me avisar assim, com relação à família. Isso não dá futuro, né? Isso não leva ninguém a nada. Vai estudar, vai ser alguém. Então é nesse momento que eu passo no vestibular e eu fico meio que dividido, porque a coisa estava. A pressão começou a aumentar com relação à quantidade de ensaios, com relação à quantidade de shows. Eu tinha o ESO para poder me dedicar, né? E fiquei meio que assim, poxa, o que é que eu vou fazer? Uhum. Então eu fiz o São João de 2004 ainda, e aí quando passou o São João de 2004, eu acabo me desligando do Animal, assim, sem pretensão Foi nenhuma, sem 2004 interesse aquele nenhum. ano?
Foi 2000? 2004. Nossa, pra Eu mim, saí em 2004. pra mim foi antes de 2004. Não, eu entrei em 2000, fiquei em 2003 a 2004. É, porque eu passei para espanhol, né? 2003.2, se eu não me engano. Uhum. Enfim, É. foi nesse meio tempo aí. Então eu acabo me afastando um pouco por conta disso, mas assim, sem pretensão nenhuma, eu não tinha expectativa nenhuma de ir para outra banda. Eu nunca pensei em parar de dançar, entendeu? Eu só estava vendo que naquele momento não dava e estava deixando as coisas acontecerem. Né? Fiquei no stand-by, mas assim, logo na sequência começaram a aparecer os convites, e aí eu acabei indo para outras bandas. Beatriz Silva está perguntando aqui, Cleiton, se você recebesse um Hum. convite para voltar para Animal novamente, com uma nova. Agora já é eu. Ela perguntou se você recebesse convite para voltar para Animal. Aí eu já estou acrescentando o convite aqui com a nova roupagem, com alguma coisa. Você voltaria? Sem sombra de dúvidas. Inclusive, a gente brincando já falou várias vezes. Poxa, podia rolar aí um projeto Animal das Antigas, o Retorno, Animal o Retorno, alguma coisa assim. Eu sou uma pessoa extremamente. Se tem uma coisa que eu sou na minha vida é grato. E assim, eu não posso deixar aqui de citar o nome tanto de Gustavo, né, que foi a primeira pessoa que me convidou para a banda, como de Gustavo, Beth, que foi uma desculpa pessoa que te super interromper, me mas acolheu. Gustavo falou que vai fazer um projeto com uma live com ele, Beth, Edson e Leia, Que legal, velho. para Primeira formação. relembrar o sucesso do Animal Faminto. E falou que vai, talvez, chame Gil. Ele falou na live dele isso, talvez chame Gil também, que é uma ideia e que ele está esperando o Beth, reunir com o Beth para se organizar para fazer essa live. Então, assim, eu sou muito grato ao Animal, né? Eu já falei de Gustavo, já falei de Beth, mas assim, Animal como um todo. Gustavo e Beth, porque assim, desde o início, o que eu encontrei no Animal foi, além de uma família, né, a questão do acolhimento, a questão do respeito, da valorização profissional muito grande, mas assim, eu já cheguei pegando um projeto que estava se transformando em uma coisa grande. Né? Aos olhos dos outros poderia ser uma coisa pequena, mas Gustavo e Beth, como empreendedores que são, visionários que são, já enxergavam o animal como uma coisa grande. Então, assim, eu não peguei um projeto de brincadeira, né? E aí eu entro para dançar no projeto, logo na sequência sou convidado a tomar conta do balé, a coordenar o balé, aquela coisa toda. E foi uma responsabilidade muito grande, porque eu era cobrado, né? Consequentemente, eu tinha que cobrar do corpo de baile, e assim, eu tinha que estar de acordo com as expectativas do projeto, do que estava sendo pensado e tudo mais. Então, assim, eu aprendi muito, né? Foi uma escola muito grande. Tem frase de Gustavo que não sai da minha cabeça. Ensaio é reflexo de show. Né? O que você faz no ensaio, você faz no show. Então, a gente ensaiava de se matar, a gente dava alma ali para poder chegar no palco e dar o nosso melhor. E aí vem Beth com todo o suporte que ela dava a gente com relação a figurino, com relação a ouvir as ideias, né, do que foi que você pensou para essa coreografia, e aí o que ela tinha pensado com relação a figurino, e a gente conseguir casar isso tudo, e bolar as aberturas, que sempre foram um marco muito grande É. ao longo dos anos da Animal, né? O pessoal ficava na expectativa do que é que vai vir esse ano de abertura. Então, assim, realmente a palavra que define a minha trajetória no Animal Faminto é gratidão. Né? Eu aprendi a me tornar profissional ali, né? Foi uma escola para mim e com certeza eu super toparia esse projeto do retorno aí. E no caso, assim, pelo que você fala com o saudosismo, com a vontade, com a força assim grande. E assim, é um sonho seu Animal Faminto retornar? Ou, tipo assim, se acontecer, aconteceu? Não chega a ser um sonho, é uma vontade, não chega a ser um sonho não, porque assim, muita água passou debaixo da ponte, muita coisa aconteceu, vai cada um para um lado, um pare, o outro casa, e por aí vai. Mas assim, se acontecesse o projeto, poxa, velho, seria fantástico. Eu acho que não só falando pelo lado pessoal, né, nem só olhando também o lado da banda, mas eu acho que Santo Estevão, né, as pessoas que vivenciaram aquele auge todo do Animal Faminto. É. A primeira banda que ganhou essa proporção fora da cidade, né?
do estado, do país. A Animal Fomento tocava nas grandes capitais do Brasil, a Animal Fomento tocava em São Paulo, era conhecido. Então, Verdade. eu acho que a cidade ganharia muito com o projeto, entendeu? Então, assim, não chega a ser um sonho, mas uma vontade, com certeza. Ah, entendi. E quais são os sonhos de Cleiton? São muitos. Mentira. Deixa eu ver se são muitos. Porra, meus sonhos, Você já bicho. falou um que é de pegar o diploma, né? Que já tá quase. Mas os outros Pegar o sonhos de Cleiton. diploma é o primeiro agora, né? Eu estou trabalhando com sonhos a curto, médio e longo prazo. Então, assim, a curto prazo, os sonhos são pegar o diploma. Na verdade, o diploma é a questão da legalização da profissão, né? Porque eu venho atuando aí, não de maneira, não vou dizer de maneira clandestina, não, porque eu sou estudante da área, mas assim, eu tenho uma trajetória longa no ramo, na área de educação física, Uhum. principalmente com relação à dança, né? E assim, mas o diploma é o diploma, né? Então o sonho a curto prazo, eu acho que é pegar esse diploma e, meu Deus do céu, eu não sei, os outros sonhos eu deixa pra lá, deixa pra lá. Eu não sonho muito alto não, sabe? Eu sou uma pessoa que sonha muito com o pé no chão. Bora Assim, antigamente eu ia dizer, mais uma se pergunta. você perguntar rapidinho, se você perguntasse isso há 2, 3, 5 anos atrás, eu ia dizer assim, era casar, era não sei o quê. Não, para com isso, não tenho mais esse sonho A não. pergunta que, É, a é, pergunta que vai vir. Alana, um beijo. Mas a pergunta que vai vir agora é isso mesmo. Anne Silva está perguntando aqui, porque você sabe que na live tem a caixinha de perguntas e as pessoas podem fazer. E aí a Anne ela está perguntando bem assim: se você está solteiro. solteiro sim, sozinho nunca, já diz a história. Tô brincando, tô solteiro sim. Relacionamento é. A live vai ficar Estou. registrada, viu? Se for mentira, isso daí tem que. Não, não, não. Eu não tô mentindo. Eu tô dizendo, solteiro sim, sozinho nunca. Gente, você me conhece, né? As pessoas mais próximas sabem que eu sou uma pessoa super adepta a relacionamentos. A minha vida foi marcada assim com relacionamentos, mas eu tenho alguns anos já solteiro, nessa brincadeira toda. Esperando aí que o amor aconteça, né? Novamente, estou aberto para novas oportunidades, mas assim, não é o foco no momento. Ah, então pronto. E o que mudou em Cleiton daquela época, é, quando lá do ano 2000 pro Cleiton de agora? O, o que mudou em Cleiton de lá para cá? Vamos lá. Como eu te disse, ali eu aprendi muita coisa, né? Na minha passagem pelo animal e tudo mais. Eu posso começar dizendo que não mudou. Aí depois eu digo que mudou. O que não mudou, número um, o amor, a paixão pela dança. Né? Isso não mudou de maneira nenhuma. É, a minha personalidade, a pessoa que eu sou, né? Os meus princípios, os meus valores, os meus amigos, que graças a Deus são amigos de uma vida inteira, assim, gosto de conhecer gente nova, de estar interagindo, mas graças a Deus os meus bons e fiéis amigos são amigos de uma vida inteira, né, que estão comigo. Então isso foi o que não mudou. O que mudou, primeiramente eu deixei de ser besta. Eu acho que essa começa assim. Eu deixei de ser besta, né? Enquanto pessoa, eu passei por algumas situações ao longo de todos esses anos. Aí, como todo mundo passa na vida, e que a gente vai tirando o aprendizado dessas lições, né? Para não cometer os mesmos erros, não confiar nas mesmas pessoas, não cair nas mesmas ciladas. Então, isso foi a primeira coisa que mudou. A segunda coisa que mudou foi ter entrado no curso de educação física, que inicialmente não era a minha primeira opção, né? Não era, mas que eu acabei me descobrindo ali dentro e enxerguei na área uma possibilidade de continuar trabalhando com aquilo que eu gosto, que é a questão da dança. E mais do que isso, de estar trabalhando com pessoas, de estar podendo levar a transformação que eu sempre quis para a vida das pessoas através da dança. E hoje eu consigo aliar isso à educação física, né? Que é uma coisa um pouco mais ampla. Um pouco não, que é uma coisa bem mais ampla. O que mais mudou é. Deixa eu ver o que mais mudou, meu Deus. Acho que basicamente isso, ou no mais eu sou o mesmo.
Ai, que bom. A idade e os cabelos brancos. Sim, Cleiton, outra coisa. De uma, de uma época para cá, começou a surgir um movimento junino muito forte na cidade de Santo Estevão. Inclusive, na verdade, já existia esse movimento junino, mas não tinha essa proporção, né? E aí, o que é que começou a acontecer? Porque na minha live que eu fiz com o André da Saúde, a gente começou a falar das quadrilhas juninas tipo assim, a gente, chutando por alto, a gente chutou 6 quadrilhas, mais ou menos. Porque tem a da Mamona, tem a de Ângelo, tem a Junina Juventude, agora a Renascer, né, que ia estrear esse ano, mas por causa da pandemia não rolou. E tem Eu não... a dos 50 e uma parece que é da É o 10. 9 a 10. E a 9 é 10. 6 quadrilhas, né? Que a gente conhece. E aí, porque eu falei com ele sobre os projetos relacionados, voltados à cultura. E ele foi ex-coreógrafo, ele dançou em quadrilha. E aí eu falei com ele bem assim que existiam boatos que a prefeitura só iria apoiar determinadas quadrilhas, né? Que não iria apoiar todas essas quadrilhas. Eu falei, mas por alto, eu chutando aqui por alto, a gente tem 6 quadrilhas. E aí eu falei com ele qual era a política pública que ele tinha voltada para o pessoal das quadrilhas. E aí ele falou que tipo assim, que acredita que o prefeito jamais faria isso em ajudar uma quadrilha e deixar a outra sem ajuda, mas que ele precisa, ele como vereador, ele precisa que as pessoas procurem ele, né? As pessoas, os presidentes da quadrilha. Inclusive, ele até citou teu nome, depois você até assiste a live, se der, para você ver. Assistir. Ele cita o teu nome, cita o nome de outros presidentes de quadrilha também. E assim, ele fala que isso é bastante discutido. Então, se tiver que ajudar, vai ajudar todas as quadrilhas. E isso eu achei bastante pertinente, porque é enriquecedor, é para a cultura do município em si. E a gente sabe que essa questão de as quadrilhas criarem essa proporção foi quando você foi lá e botou seu dedinho, né? E as quadrilhas começaram a ir para fora, a prefeitura começou a saber, começou a ter festival de quadrilhas, que antigamente existia, mas não existia de forma tão profissional, com a trajetória contada. Então você pegou e você começou a dar o seu toque, né? E que foi profissionalizando as quadrilhas. Então, tipo assim, quando a gente vê uma quadrilha eu falo isso, quando a gente vê uma pessoa, um movimento aparecer, aí se tem mais pessoas que trabalham com esse movimento, acaba influenciando. E isso a gente o público só tem a ganhar. Então, assim, como você caiu nesse mundo das quadrilhas, né? Como aconteceu? Então, de novo, são aqueles desafios que a vida acaba colocando pra gente, né? E que você sabe que eu não corro. Eu fui convidado a primeira vez, na verdade vou trazer, como eu gosto de contextualizar a coisa toda, eu vou trazer da minha história de vida. Eu tenho Andréa Santos, saudade, negona. Gente, eu não lembro qual é a cidade, mas é de Recife, tá assistindo a gente aí, ó. Pernambuco. Enfim, eu trago comigo a trajetória de quadrilhas juninas, assim, a minha ligação de infância, de quadrilha de escola, de quadrilha de rua, né? Sempre gostei do movimento junino, enfim. Mas eu tô falando daquela coisa da quadrilha tradicional, que todo mundo aqui vivenciou. E parou por aí. Com o passar dos anos e com todo o trabalho que eu vinha fazendo com relação à dança no município, eu recebi o convite a primeira vez há exatos 14 anos atrás, aproximadamente, para poder coreografar uma quadrilha da cidade. Né, que era uma quadrilha que vinha nessa pegada do Gravatar, aí, ó, Gravatar, Pernambuco. Que era uma quadrilha que vinha nessa pegada do tradicional, mas estava buscando evoluir, né, que tinha uma visão de mudar para o estilizado.
e que estava naquele momento de transição, né? Querendo começar e tal, enfim. Recebo o convite. Vou, faço o trabalho esse ano, há 14 anos atrás, nessa quadrilha, que graças a Deus foi super produtivo também. Começa ali, né, aquele negócio, aquele bichinho da quadrilha dentro de mim. Por N razões, a quadrilha acabou não indo para frente. Tanto é que depois desse ano, que eu coreografei a primeira vez, a quadrilha parou e levou coisa de quase 10 anos parada. Levou um tempão. Eu fiz um artigo para a universidade contando a história dessa quadrilha, né? E tenho lá essa passagem, eu não vou me lembrar agora de datas nem de anos. Mas assim, depois do meu primeiro contato com a quadrilha junina, já falando da minha fase adulta e do meu trabalho com dança enquanto coreógrafo, eu fiz e passou um tempão sem a quadrilha se apresentar. Em 2017, 17, 18, 19, 2017, eu recebo novamente o convite da mesma quadrilha para poder assumir a parte coreográfica novamente. E aí já, ainda com esse pensamento Mas de fazer a transição. só para o público entender, Cleito, você coreografou essa quadrilha há 12 anos e aí depois essa quadrilha não continuou, parou e depois voltou, foi como? Só para o público entender esse recorte temporal. Teve uma data que marcou, que foram os 15 anos, eu não lembro se era, vou falar o nome porque eu não tenho nada contra, né? Era os 15 anos da juventude ou era os 15 anos da modesta, alguma coisa assim. E aí, como era uma ocasião especial, eles queriam um trabalho diferenciado. Me contrataram e eu fiz esse primeiro trabalho, né? Lá em tal, não sei quantos anos atrás. Depois disso, a quadrilha parou. A quadrilha não foi para frente, passou alguns anos parada. Em 2017, né, eu fui convidado novamente pela direção da quadrilha na época para poder retomar o trabalho, né, que eles tinham em mente, que era fazer essa transição da quadrilha junina tradicional para a quadrilha estilizada, e no que é que eu poderia contribuir com isso. Como eu tinha feito esse trabalho há muito tempo atrás e não estava totalmente por fora do meio junino, eu disse, eu vou correr atrás, né, vou pesquisar para ver o que é que eu posso dar, o que é que eu posso colaborar aqui, contribuir aqui. E aí, acompanhando esse movimento, investigando esse movimento junino, eu fui surpreendido, né, com a força que o movimento junino tinha ganho ao longo desses anos. Uhum. Né? E assim, das quadrilhas juninas apresentando verdadeiros espetáculos com superprodução, né, com todo um contexto de cenário, de figurino, de enredo, de tema, aquela coisa toda. E eu fiquei fascinado. Aquilo me encantou de uma forma que eu voltei para o pessoal da diretoria na época, em 2017, e disse assim, beleza, eu topo. Agora vamos fazer do meu jeito, vamos fazer assim, 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 que é o que está acontecendo hoje, que é o que as pessoas estão... o meio junino tá acontecendo dessa forma, e se a gente vai voltar, vamos pegar carona aí nesse bonde andando e vamos tentar acompanhar, né? E aí, em 2017, eu lanço a proposta da primeira vez, de trazer um tema, de trazer uma história, de trazer um teatro, né, o casamento dentro da quadrilha. Né, eu sugiro, inclusive, o nome da troca a troca do nome da quadrilha, que era um e passa a ser outro, por ser mais comercial e aquela coisa toda. E assim, ali, acaba que despertando mesmo dentro de mim essa paixão pelo mundo quadrilheiro, né? Dentro das nossas possibilidades. Foi um ano fantástico, 2017, porque foi totalmente inovador para a nossa região, para Santo Estevão, para essas quadrilhas todas. Porque a quadrilha que eu disse que parou e voltou em 2017, nesse meio tempo surge a 9 a 10 e vem fazendo esse trabalho ao longo de todos os anos, né? Mas ainda da forma tradicional, um toquezinho ou outro estilizado e tal. Mas quando em 2017 a juventude, eu chego lá e coloco essa inovação do tema, né, do teatro, do contexto todo atualizado do cenário junino, em meio às quadrilhas estilizadas, a gente acaba meio que abrindo a visão das outras quadrilhas. Tanto é que logo no ano seguinte, 2018, as quadrilhas começam a acompanhar esse desenvolvimento, trazendo também trabalhos com tema, né, com todo o arcabouço do meio junino atualizado. E é isso aí. E por quê? E assim,
você era coreógrafo da Junina Juventude. E aí, agora você é presidente da Junina Renascer. O porquê de montar uma outra quadrilha e não permanecer na mesma? Pergunta! Olha a polêmica. Polêmica! Polêmica! Vamos lá. Como eu disse, eu citei várias vezes o nome aqui, até porque eu não tenho nada contra a quadrilha, né? Inclusive, eu me orgulho também muito. Também foi uma escola, também foi um lugar onde as portas foram abertas para mim. Assim como eu cheguei no Animal Flamengo sem saber nada de forró, né? E fui buscar e fui correr atrás para poder dar minha contribuição para Animal. Eu cheguei na Juventude, que na época era a Raia da Juventude, sem saber quase nada de quadrilha, só a bagagem que eu já trazia, né? E também fui fazer esse trabalho de busca, de pesquisa para poder voltar e dessa evolutiva, né? Poder levar as inovações, enfim. Então, o que é que acontece? Vamos esquecer esse primeiro ano, vamos falar dos 3 anos mais fortes, assim, que vira a Junina Juventude e a coisa começa a acontecer nesse sentido da transição toda. Eu fiz o espetáculo 2017, que foi a saga de Nordeste no Sertão Encantado. 2018 eu venho com a proposta do Caso ou Não Caso, essa questão, vai depender do Santo Fujão. Foi um espetáculo, assim, que caiu no gosto popular, porque contava a história da nossa cidade. Enfim, vou ficar me prendendo aos detalhes, não. E em 2019, eu trago a proposta de Nordestinamente. Imagina o Brasil se dividido e o Nordeste ficar independente. Então, assim, foram 3 espetáculos grandiosos dentro das nossas possibilidades, né? Eu consigo, e acho que as pessoas que acompanham o trabalho também conseguem perceber uma trajetória ascendente na construção, na evolução, no desenvolvimento da quadrilha ao longo desses 3 anos. Né? A gente foi se superando. Tem gente que chega para mim e fala assim, 2018 foi melhor que 2019. O Santo Fujão foi melhor que Nordestinamente. Mas aí é questão de gosto. Né? O tema tinha mais a ver com a cidade, aquela coisa toda, cativou muita gente. Mas do ponto de vista técnico, profissional, né, analisando coreograficamente falando, analisando enredo, tema, figurino, todo o contexto, 2019 foi assim, a superação da superação. A gente veio muito maior, a gente veio com um cenário, com um adereço, com figurino, com tema, enfim. Mas aí o que acontece? É um grupo muito grande, né? Quadrilha Junina é um grupo muito grande. No último ano, 2019, a gente dançou com 22 pares, se não me engano. Eram 44 pessoas dançando, né? E aí, essas pessoas que dançam, algumas delas também fazem parte da diretoria. A gente tinha mais 7 pessoas, vamos colocar assim, 7 pessoas da diretoria, né? Então, eu estou falando de um grupo de mais de 50 pessoas. E aí, ideias diferentes, opiniões divergentes, muita coisa acontece nesse meio do caminho. Né? E a gente tem, em 2018 para 2019, eu coloco mais forte a questão da implantação, porque assim, a quadrilha tinha uma direção, mas não tinha uma diretoria formada. Né? E aí eu acabo lançando a ideia da formação da diretoria justamente para a gente ter um grupo que pudesse representar esse todo. Né? Ter uma parte que pudesse representar esse todo, porque as decisões ficariam mais fáceis de serem tomadas e aquela coisa toda. E assim, eu vou te dizer que não houve um motivo, um fator determinante. Foi isso aqui e acabou, isso aqui. Não. Né? Foram 3 anos de trabalho muito duro, de dedicação total, assim, exclusiva de minha parte, com relação ao trabalho feito lá. E acaba que as relações se desgastam, né? Que as visões mudam, que as expectativas também são diferentes de pessoa para pessoa. E eu já não conseguia mais me encontrar naquele espaço. Né? A realidade é essa. Então, assim, não houve um motivo, foram uma série de fatores que levaram a que eu chegasse num determinado momento e dissesse assim, poxa, eu não estou me encontrando mais aqui. Sabe, aqui não está me cabendo mais. Não dá mais para mim. E aí, já fazendo a transição que você disse, da juventude para renascer, eu não saí da Junina Juventude para fazer a renascer. Né? Eu quero deixar isso bem claro, até porque eu nunca falei disso publicamente. Eu conversei com algumas pessoas que me procuraram e tudo mais.
Mas, assim, contei para o pessoal que chegou lá na Renascer, na nossa primeira reunião, mas publicamente eu estou falando pela primeira vez sobre o assunto. Eu não saí da juventude para montar a Renascer. Eu estava super saturado, né? 2019, espetáculo maravilhoso, aquela coisa toda. Então Mas eu você disse, saiu porque você queria parar mesmo. E aí, queria parar e mesmo. por que Coincide veio a novamente. renascer? Olha só. Olha a saída da Animal, da questão da universidade a primeira vez com o espanhol. Veio agora a questão da juventude pelo mesmo motivo. Eu estou chegando no final da graduação e aí eu cheguei para a diretoria e coloquei essa situação. Se, gente, eu não vou ter condições de me dar tanto como eu estava me dando, porque a coisa está pegando para mim. Então, assim, não estava dando mais. Né? Vou parar, vou me dedicar a outras coisas e tal. Assim, não vou deixar de gostar de quadrilha, não vou deixar de pensar em quadrilha, não vou deixar, mas agora eu vou dar um tempo. Esse foi o meu pensamento. Comuniquei oficialmente à diretoria a minha saída, né? E aí acabou gerando uma certa polêmica com relação a isso, porque as pessoas queriam um motivo. Qual foi o motivo? Por que saiu? O que foi que aconteceu? E não, eu não tinha esse motivo para dar, para explicar, né? Para E às dizer, foi vezes isso. Não tinha. as coisas acontecem na vida da gente porque a gente necessita da mudança, não porque existe um motivo aparente. Mas o ser humano ele Exato. insiste em querer cobrar motivos, satisfação, quando na realidade você não existe motivo. Existe o seu bem, existe o que você sente. E são outros fatores, não é isso? E eu sou muito de energia, sabe? E se eu tô num lugar, eu não tô me sentindo bem, eu não fico. Se eu tô com uma pessoa, essa pessoa não tá me fazendo bem, eu me distancio. E assim, eu tava num lugar que eu não tava mais me sentindo bem. E por outro lado, eu tava com a sensação de dever cumprido. Entendi. Sabe? Dentro da minha cabeça, meu ciclo estava fechado. Foram 3 anos, assim como eu te digo, numa trajetória ascendente, onde eu vi a coisa acontecer, eu vi o desenrolar, eu vi o desenvolvimento. 2019, consegui tirar a quadrilha da cidade, a gente, né, foi para outros municípios, a gente participou de concurso pela primeira vez, que talvez não fosse nem a hora, mas a gente acabou fazendo. Enfim, eu estava fechando o meu ciclo ali, dizendo assim, ó, dei o meu melhor, fiz o que eu pude, saí de cabeça erguida, né, assim, sem problema. Foi até bom porque foi sem problema com ninguém. Talvez se eu tivesse ficado um pouco mais, eu teria tido problemas. Então, ó, tô saindo na boa, na paz, sossegado. E aí, o que é que acontece? Já para chegar na parte da Renascer. Feita essa parada, né, que acabou gerando essa polêmica desnecessária, mas, enfim, a parada foi dia 2, dia 1º, dia 2 de novembro, uma coisa assim. E na semana seguinte, né, a coisa ainda estava muito no auge, muita gente falando a respeito, muita gente me procurando para saber. E no fim de semana, como a gente sempre faz, acabei me reunindo com algumas pessoas, dentre elas alguns quadrilheiros. E aí, o assunto que não quer calar, né? Vamos falar de quadrilha. Quadrilha para lá, quadrilha para cá, não sei o que, não sei o que. Até que em um determinado momento alguém vai lá e grita assim: sim, e por que tu não faz uma quadrilha nova? Pergunta. Resposta minha: quadrilha nova para dançar com quem? Sozinho? Porque assim, a cidade tem 2 grandes quadrilhas, né? A Avenida de Juventude é o 9 a 10, que levam assim uma quantidade. Poderiam levar muito mais pessoas, mas já levam uma quantidade significativa de participantes. E assim, a gente sabe da dificuldade que é para arrumar gente para dançar, e aquela coisa toda. E eu ficava me perguntando, vou fazer uma quadrilha para dançar com quem? Sozinho? Né? E aí, naquela roda de conversa, eu disse assim, rapaz, mas se tu fizer, eu entro. Aí o outro, eu entro, o outro, eu entro. Por livre e espontânea vontade, sabe? E naquele auge, na empolgação toda, eu fui lá e disse assim, beleza, vai entrar, né? Eu vou fazer a quadrilha. Se vocês não forem dançar, eu vou mandar matar de um por um, pescando na resenha. E pronto, vamos arrumar um nome. Aí um grita, é Renascer, eu digo pronto, batizada. E assim foi exatamente nesse clima de descontração, nesse clima, sabe, de brincadeira, de resenha que surge e acabou a resenha ali. Eu falei, ó, a coisa vai ficar séria agora que eu vou postar na internet, né? Porque internet, você sabe, postou, já foi. É. Posso? Todo mundo pode. Pode. Fui lá e coloquei uma nota. Aqui surge uma nova história, Junina Renascer.
Ponto, acabou. E dessa forma surge um projeto do qual você hoje é vice-presidente, né? E que assim que eu me orgulho muito, apesar, como você também já falou, da gente não ter conseguido estrear esse ano, né? Por conta da pandemia e tudo mais. Mas assim, de tudo que foi feito, da fundação, assim, desse momento da fundação ali, meio que de uma maneira espontânea, meio que na brincadeira, mas de lá até hoje, todo o trabalho que tem sido feito, tanto de pesquisa quanto de produção, né, e de envolvimento e como é que eu posso dizer, de conseguir manter o grupo que a gente tem hoje, né, unido, sem desavença, um grupo que acredita numa quadrilha que ainda nem foi para a rua, que ainda nem existiu, mas que está lá, que ninguém sai, né, que todo mundo se compromete a participar das ações que a gente promove, seja de maneira presencial, logo no início, como de maneira virtual agora. Então eu pensei que fosse dar uma parada, mas infelizmente ou felizmente não tive como. Ai, que Falei ótimo. demais, né? Sim, mudando um pouco de assunto. Você está com a companhia Clayton Gomes, né? Isso, CG, né? Isso. E quais são os seus planos futuros? Porque as pessoas estão cobrando, as pessoas querem entretenimento na quarentena e estão sentindo falta dos vídeos da companhia. E assim, tem alguma coisa para lançar? Como é os componentes? Vai mudar? Vai ter outro concurso? O que está acontecendo com a companhia? Eu sei que mudou o nome, né? Mas o que está acontecendo com a companhia? Porque as pessoas cobrem e sentem falta disso. Porque, tipo assim, porque Eu vou você tem uma visibilidade na cidade como dança. Então você tem esses dois projetos, que é de coreógrafo, né? Agora da Junina Renascer, e também acompanhar. como a companhia. E como que tá a questão da companhia? Então, Rô, eu vou tentar falar de forma mais resumida, porque eu contei um pouco melhor essa história na live que eu fiz lá no Instagram da companhia. O que acontece é o seguinte, para quem não sabe, a companhia, na verdade, ela é fruto das aulas do Mix, né, que foi uma modalidade que eu fui convidado a criar para as academias de ginástica, né, me convidaram a dar aula de dança em academia de ginástica, e eu tinha que preparar essa aula. Eu criei a aula, batizei de Mix Dance, porque era uma aula que envolvia ritmos diferentes, com estilos de dança diferentes. E aí, com aproximadamente 3 para 4 anos das aulas de dança acontecendo, surge a oportunidade de criar de dentro da aula, de dentro da turma que eu tinha, né, um grupo que pudesse representar as minhas aulas, que pudesse representar a academia que eu trabalhava. É nesse contexto que surge o grupo Mix Dance. E aí a gente começa, da mesma forma que o meu grupo de dança inicial, né, lá com as primas, me remeteu muito quando eu fundei o Mix, porque assim, eu já tinha passado por aquilo, né, de grupo começando, das primeiras apresentações, daquele nervoso todo, enfim. Mas obrigado, Rock, obrigado aí, dizendo que curtiu o trabalho. Brigadão, Deus abençoe. E aí o Mix surgiu. Com o nome de Mix Dance também, tinha a aula do Mix Dance e tinha um grupo Mix Dance, né, que representava essa galera. E aí a gente conseguiu fazer muita coisa boa, a gente conseguiu uma repercussão muito grande na cidade, fora da cidade também, evento dentro, evento fora. Os vídeos repercutiram bastante. Para quem não sabe, deixa eu contar, eu contei na live do Mix, mas eu acho que merece um registro de novo. O primeiro vídeo que eu gravei do Mix, oficialmente como grupo, assim, com outra pessoa gravando, foi justamente numa aula que eu cheguei para dar na academia e que eu tinha 2 alunos na sala. Né? Você sabe o processo de academia como é que funciona. Um dia você tem 100, outro dia você tem 10, por aí vai. É muito sazonal. E aí eu tinha essas 2 pessoas na aula. Eu falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? Cadê o povo? Né? E eu dei a minha aula, né, como eu sempre dou, tanto faz para 2, como para 200, como para dormir. Eu dei com a mesma empolgação de sempre. E no final da aula eu convidei Julie, que é a primeira pessoa que grava comigo no Mix. Daí eu faço o convite, e aí, Júlia, vamos fazer um vídeo tal, para poder divulgar. A ideia era essa, para poder divulgar. E esse vídeo acabou repercutindo, as pessoas começaram a cobrar, e os outros vídeos vieram. E aí, assim, a trajetória do Mix também é uma coisa da qual eu me orgulho muito, porque, como você disse, essa carência que as pessoas tinham de oportunidades com relação à cultura, com relação ao lazer, com relação a esse tipo de coisa, a entretenimento, o Mix vem trazendo isso.
né? Então, assim, deixou de ser só uma aula de dança. Eu promovi inúmeros aulões solidários na cidade, né? Eu participei de vários eventos com o Mix, voltados para a área da cultura, né? A gente tem a gravação do Super Video, que é o maior vídeo de dança gravado na cidade, assim, que envolveu uma galera. Quando a gente fez o credenciamento, eu não sei quantas pessoas oficialmente participaram da gravação, mas o nosso credenciamento para o Super Video, a gente teve 150 pessoas credenciadas, né? Então, assim, foi uma coisa que envolveu muito a população de São Estevão. Os concursos, os 2 concursos no Mix Dance, que eu promovi também, né, que foi para a troca do pessoal que fazia parte. Então, é uma trajetória da qual eu me orgulho bastante também. A gente está no 8º ano do Mix, né? Você perguntou sobre os planos. A gente está parado por conta da pandemia. Tentei algumas coisas nesse meio tempo, mas assim, está tudo tão difícil, sabe? E aquela preocupação com você e com o outro. Enfim, as aulas já voltaram, a gente voltou no início de setembro, né? Com turma reduzida, com todas as medidas que tem que ser tomadas, mas o grupo em si, a gente se articulou para fazer uma live, né, que está lá no Instagram do Mix, para quem não viu, tá salva lá a live, contando um pouco da história e da trajetória de todo mundo que passou, né? Teve Ramires de convidada, que hoje não está aqui, mas que estava na live de terça. Tem Tio que está aqui, que eu já vi, né? Meu Deus do céu, deu branco no nome. Ítalo. Enfim, tá tudo contado lá direitinho. Então, assim, são 8 anos desse trabalho sendo feito e esperar ver esperar ver quais são os procedimentos daqui para frente, né, pós-pandemia. Mas, assim, eu não penso em acabar, não. A galera tá sempre firme, a gente se fala sempre e... É isso. Cleito, vamos mudar um pouco, assim, do assunto de dança. Vamos falar um pouco mais, assim, que ultimamente no Brasil e no mundo todo, está se surgindo muitos grupos, muitas representatividades, e as pessoas estão lutando muito pela questão do preconceito, do racismo, do feminismo, e tantas coisas que as pessoas estão lutando e buscando pelo seu direito. Então, assim, como que você compreende a luta da população LGBTQI+. Como que você vê essa luta? Bufo, querida! Menino, o negócio tá sério aqui, viu? Ai, pegando pesado. Eu falei você fala que vamos mudar de assunto, deixa ele falar de dança, porque assim, enfim, eu postei recentemente no meu Instagram, eu sempre posto sobre outros assuntos, que é para justamente tentar tirar o foco das pessoas dessa questão da dança. E aí eu postei aí algo sobre política, né? E aí eu recebo os comentários de que você não deve se posicionar porque você influencia muita gente. Justamente por isso que eu devo me posicionar, né? Já que eu causo essa influência nas pessoas, já que eu tenho esse poder de persuasão, de levar uma mensagem, de levar um esclarecimento, eu tenho que me posicionar sim. Agora, me posicionar de maneira objetiva, de maneira, eu não vou dizer neutra, porque neutralidade não existe, né? Eu não acredito em neutralidade. Mas, assim, eu vou te mostrar o lado A e o lado B. Cabe a você lá decidir, né? E levantar bandeira hoje em dia, Ru, é uma coisa que me deixa meio assim, sabe? Eu não... Todo mundo sabe da minha questão de identidade sexual, né? De ser homossexual, assumir, todo mundo sabe disso. Mas, assim, compartilho algumas coisas... Me posiciono com relação a algumas coisas que acontecem também, mas se eu disser a você que eu sou militante da causa, que eu levanto bandeira, eu estou mentindo, né? E não é porque tem medo, porque se esconde, não é nem por isso, né? É porque, sinceramente, eu não sei até que ponto as pessoas estão preparadas para discutir determinados assuntos, como política, religião, é verdade, né? Questão de racismo, questão de feminismo, questão de gênero. Então, assim, sabe, a última eleição para presidente, por exemplo, para mim foi assim, terrível, né? Porque eu vi pessoas que eu amava, pessoas muito queridas, muito próximas,
se posicionando a favor daquele Então, energúmeno, daquele... isso, eu iria te perguntar sobre isso. O que é que você pensa sobre o atual presidente? Pois é, né? Aí tá aí uma bandeira que eu levantei, tá aí uma coisa que eu fui assim, muito forte durante toda a eleição para presidente, a última, que era ele não, ele não, ele não, era um mantra na minha vida. Ele não, ele não, ele não, ele não, mas deu no que deu, né? Mas assim, serviu para uma coisa, serviu para uma coisa, serviu para as pessoas mostrarem assim o verdadeiro lado delas, a verdadeira forma de pensar, sabe, delas, pessoas que eu tinha que eram muito queridas por mim, mas que, no final das contas, compactuavam com as ideias desse ser, né? Então, para mim, uma pessoa que concorda com aquelas barbaridades que ele defende, né, que ele dizia, não, que ele diz até hoje, para mim, essa pessoa, ela... Então, assim, eu fui... Comecei pelas redes sociais, né? Fui excluindo, fui deixando de seguir, fui deixando de acompanhar, e fui me afastando da vida mesmo, porque tem gente que a gente precisa deixar de seguir, não é só no Instagram, não, gente, é na vida também, né? É verdade. E assim, Cleiton, rapidinho, no começo, eu cheguei a comprar briga. Eu cheguei a comprar briga com essas pessoas, porque eu não conseguia acreditar que aquelas pessoas pensavam dessa forma. Eu disse, rapaz, tu é meu amigo há tantos anos e tu pensa isso a respeito, por exemplo, da questão de homossexuais? Esse é o teu ponto de vista? Não, então você não dá para ser meu amigo. Você já sofreu algum tipo Sabe? de preconceito, Cleiton? Você já passou por algum tipo de preconceito? Já. De maneira mais velada, inicialmente, né? Aquela coisa da infância, de você se descobrindo. Então, na escola sempre rola aquele bullyingzinho básico ali, né? Assim, acho que essa foi a primeira forma de preconceito. Que a gente nem tinha, nem enxergava isso como preconceito. Era um preconceito que a gente naturalizava, né? A gente sabia que tinha uma coisa diferente, sabia que as pessoas olhavam pra gente de maneira diferente, não sabia como reagir àquilo, né? Então a gente meio que naturalizou esse preconceito. E assim, depois disso não, né? Eu me assumo homossexual aos 18 anos de idade, mas eu venho traçando essa trajetória até eu chegar, até eu dizer assim, eu sou homossexual. Eu venho construindo, né, a minha trajetória de vida, os meus relacionamentos, as minhas amizades, os meus posicionamentos, de forma que quando eu cheguei para dizer assim, é isso e acabou, eu tinha um respeito de muita gente, né? Então eu passei a ser visto de uma maneira muito respeitosa pelas pessoas e muito carinhosa, né? Quem não concordava se distanciou, mas eu toquei a vida, né? Eu nunca tive a pretensão de ofender ninguém, né, com essa questão do ser homossexual, nunca tive... tá aí outra preocupação que eu tenho com relação a defender bandeira, porque assim, por ser professor, outro dia eu vi um professor que os alunos da faculdade estavam querendo tirar o cara da instituição porque o professor, que é gay, tinha uma bandeira gay na casa dele. Você viu esse caso? O Instagram tá contando, o meu medo era esse. O Instagram já tá contando aqui. E aí, você quer voltar para a gente finalizar ou a gente encerra? Porque o Instagram está contando. Vamos aqui. Eu estou à tua disposição. Quer continuar a conversa um pouquinho mais? A gente continua. Então, bora fazer uma frase que representa a Cleiton. Vixe... Dançar te dá asas. Algo que Cleiton sente saudades. Da minha infância. Do meu pai. E o que é sucesso para Cleiton? Fazer o que ama. Ótimo. Gente, eu acreditar vou em si. para a gente ser justo. Tá? Cleiton, um beijo, muito obrigado. Você é um ser humano incrível. E a gente vai marcar mais live. Viu? O Thiago tá falando para continuar, mas a gente vai marcar mais. Agradece o povo aí que assistiu a live, Cleiton. Eu é que agradeço, meu querido, pelo convite. Até que enfim deu certo essa live. Acabei não respondendo a última pergunta, mas depois eu respondo. Deixa eu falar. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que acompanha meu trabalho. Obrigado, pessoal da Juína Renascer que está aí. Pessoal do Mix que está aí na companhia. Ex-alunos, alunos. Obrigado, Rodos. É o mundo.